eu acho que a democracia brasileira, ela, ao mesmo tempo que elegeu o presidente Lula, ela elegeu uma base parlamentar de apoio ao governo que não é majoritária, né? Então, nós temos um sistema político no país aonde você acaba compondo a maioria parlamentar após a eleição. Diferente do sistema parlamentarista, por exemplo, que quem tem maioria no parlamento faz o primeiro-ministro, né? Então, nós vivemos uma experiência política no Brasil que ela é uma característica nossa. Você ganha a eleição e você sabe, tão bem quanto eu, ou até melhor do que eu, que um governo precisa ter uma base sólida, uma base política. Isso ajuda a compor um ambiente econômico saudável, isso ajuda a transmitir confiança para os investidores, para o próprio mercado, isso ajuda para que o juro baixe, isso cria, né, uma sinergia positiva para que as pessoas possam investir, gerar empregos, distribuir rendas, criar oportunidade. Então, uma base política forte, ela deve sim ser o objetivo de qualquer governo. E o governo do presidente Lula é um governo que compôs uma base. Nós tivemos votações importantes no primeiro semestre e alguns partidos políticos procuraram o governo, no sentido de manifestar interesse em compor o governo. Evidentemente que isso nos interessa. Então, eu acho que é um processo absolutamente legítimo. Não seria dentro ceder da chantagem, característica, então, porque dentro da no característica. Congresso o burburinho que a gente escuta é um pouco isso, sabe? De o governo está cedendo a uma certa chantagem por ter justamente sofrido ao longo de algumas votações Não, importantes, né? não vejo dessa maneira, porque, veja bem, qual foi a votação importante no primeiro semestre que o governo não teve êxito? A O que, tu, o que teve de fundamental? Olha só, o nós senhor apoiamos a PEC da acompanhou com a transição. gente aqui como foi, por exemplo, os bastidores da votação, por exemplo, da medida provisória para manter, por exemplo, a estrutura dos Nos ministérios, ministérios, né? né? Foi. Veja bem, gente, vamos lá. Primeiro, a PEC da transição. Aprovamos a PEC da transição antes da posse. Antes da posse, né? Meio de muitas negociações, né, ministro? Votação. Tudo está Sim, sendo aprovou. acompanhado. Aprovou. Os encontros de Lula com o próprio Arthur Lira. Tem uma série de negociações para que tudo isso Fabiola, tenha sido aprovado. E as negociações seguem. O próprio presidente Lula fala isso, né? Ele falou o que chama recentemente de no Café com o negociações, Presidente o que das chama de negociações negociações e a dificuldade. é verdade, é um diálogo permanente, Sim. né? A democracia é assim que funciona, Não, então, mas é né? porque, como o senhor perguntou para a Você tem que Juliana, falando assim, receber. o que que não conseguiu aprovar? A gente Mas por sabe que que não não é foi? assim, né, Por que que não, ministro? por que que não foi aprovado? Por que que não foi? Não, O mas marco a do gente não Eu está acho que falando que não marco foi do aprovado. saneamento, o marco do o marco saneamento. temporal. O saneamento não Eu ia era nenhum falar. projeto da Câmara, foi um decreto. Então, vejam Então, bem, mas ele vai derrubar, né? foi Agora, as derrubada questões estratégicas o do governo, as questões estratégicas do governo, PEC da marco, transição, foi marco aprovado. temporal. A reforma tributária. Nunca no regime democrático nós tivemos uma reforma tributária votada e aprovada na Câmara dos Deputados. Isso é uma coisa extraordinária do ponto de vista de um projeto de estabilização da economia e de crescimento. O novo marco fiscal, a votação sobre o CARF, e mesmo a votação sobre a reestruturação dos ministérios, gente, 99% da reestruturação foi aprovada nos termos em que o governo propôs. Ela Agora, foi aprovada, no mas regime o democrático, bastidor desse foi muito sofrido, né? no Assim, regime, a gente acompanhou de perto lá. E como o Sakamoto lembrou aqui, a votação do saneamento, o Congresso aprovou o marco temporal em uma derrota ao gente, mas governo. no regime democrático, as pessoas têm que se acostumar com Tá, isso. ministro, vamos então No mudar o regime foco da democrático, pergunta. Vamos fazer a pergunta de outro no jeito. O no Centrão regime está democrático, satisfeito? Deixa eu mudar a pergunta então. O Centrão está satisfeito, já está alimentado ou vai ter que dar mais alguma coisinha? olha, pergunta interessante, Fabiola. Agora, eu acho que está perguntando para a pessoa errada, né? Primeiro Claro lugar, que não. Vocês estão no meio da faço negociação. eu não faço parte de nenhum desses partidos, né? É. Não Ministro, trato a gente dessa sabe, o maneira. senhor está no Eu não governo. eu não trato dessa maneira, pelo contrário, Tá. eu trato de uma forma bastante respeitosa. Imagina eu sentar na mesa com os partidos e dizer: vocês já estão alimentados ou vocês precisam de mais coisa? Né? Seria, no mínimo, deselegante, descortês, né, de parte do governo,
tratar os partidos dessa maneira. Então, eu vejo de outra forma. Eu acho que o diálogo ele deve ser valorizado. Né? O parlamento é parlamento, parlar. Né? Aliás, o parlamento foi uma grande invenção da humanidade. Antes de existir o parlamento, não vamos fugir, então, ministro. Antes de existir o parlamento, então. a pessoa decidiu na espada. Agora é no diálogo, é na palavra. Então, mas, ministro, só para falar uma coisa, que é o seguinte, o que a gente está querendo colocar, e eu acho que é um ponto importante, é o seguinte, é claro que todo governo precisa de governabilidade, a gente sabe o que acontece quando não tem governabilidade, haja visto 2016, né? Tudo que aconteceu. Né, pedalada fiscal, coisa nenhuma, aquilo foi perda de apoio político, a gente sabe que aquilo foi uma desculpa colocada lá para o impeachment. Agora, é meio complicado no meio dessa discussão toda, porque a gente vê, por exemplo, o senador Ciro Nogueira, né, que já apoiou no governo do ano passado, agora, depois passou a ser um homem forte do governo Bolsonaro, e fica dando declaração de que não adianta o André Fufuca estar como ministro, tá à frente dos esportes, que ele vai ser convidado a ser retirado do PP, que ele vai sair das instâncias administrativas e que o PP não vai dar mais voto nenhum por conta dessa entrada no governo. Então, é esquisito, até porque estamos falando de Ciro Nogueira, um homem forte do Partido Progressista, né? Então, eu queria que o senhor analisasse sobre isso. Como é que fica essa balança de governabilidade, sendo que esses partidos, como republicanos, o PP, entre outros, ele tem dentro dele uma cisão grande entre nomes que são bolsonaristas e nomes que são pró-governo. Vamos lá. Os partidos tradicionais no Brasil, eles são federações regionais. Tu imagina que Ulisses Guimarães foi candidato e não teve apoio do MDB de forma integral. Né? Nós tivemos inúmeras vezes partidos com candidato que não conseguiram unificar os seus partidos. São federações regionais. Há o PP do Rio Grande do Sul. O PP do Rio Grande do Sul tem um alinhamento ideológico de outra natureza, não vai ser governo, né? E assim por diante. Agora, como é que se expressa essa relação de compromisso com o governo? Com os votos do Congresso. Né? Então, a manifestação que A, B ou C possam fazer, ótimo, faz parte do jogo da política. Vamos ver, no momento que nós tivermos votações no Congresso, a coerência, digamos assim, né, dessa fala com o que vai acontecer no Congresso. Nós acreditamos, né, fizemos movimentos políticos para ampliar a base de sustentação do governo no Congresso. Já disse e vou repetir. Isso dá força, sinaliza de forma positiva para o mercado, mostra que o governo tem garantia e condição de levar as reformas até o final. Com isso, a gente promove um ambiente de negócios mais favorável, atrai investidores, segura a inflação, faz com que o juro caia e, com isso, a economia cresce. Como diz o presidente Lula, a roda da economia gira. A gente gera emprego, cria oportunidades, distribui renda. Então, esse é o nosso objetivo.